A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um podcast Faça-se a Música. Hoje nós vamos falar de um compositor, Miguel, que mistura matemática, música, Grécia Antiga, Grécia Contemporânea, comunismo, nazismo, século XX com o século que ainda está por vir. Enfim, um compositor que aclamado pelo pós-modernismo e que nenhuma avó seria capaz de escutar. Hoje a gente resolveu pegar pesado, né? Depois do episódio sobre Monteverdi e tal. Agora a gente faz um sobre Xenakis, que é para contraste mega galáctico da... Pois é, o nome já foi dito pelo Miguel. Eu estava fazendo a introdução ainda da biografia de Iannis Xenakis. Um compositor grego, naturalizado francês, que nasceu em 1922 e morreu em 2001 em Paris. Ele nasceu, na verdade, na Romênia, sim, não é? Filho de pais gregos. Filho de pais gregos, exatamente. E eu, particularmente, tive algum contato com as peças do Xenakis enquanto eu dirigi o grupo Diáspora Musique, que foi um projeto que eu tive junto com Armando Lobo, compositor pernambucano, radicado no Rio de Janeiro por muitos anos, depois esteve na Escócia e agora, enfim, está no Brasil de volta. Grande compositor Armando Lobo, que teve agora uma peça também tocada na última apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira. Armando me apresentou muitos compositores e Armando é um compositor muito, como se diz, diversificado, compõe ainda desde música contemporânea até frevo e, enfim, passando por todos os estilos musicais. Mas ele me apresentou através de uma obra, citando uma obra que o Xenakis fez, o pavilhão. Eu tenho que me lembrar o ano que ele... Fala, Miguel, fala. Porque o Xenakis, além de compositor, ele era arquiteto e engenheiro civil. Na época os cursos eram uma coisa só. E se formou na Grécia, porque aos 10 anos de idade, os pais dele, que eram já gregos, como a gente já comentou, retornaram ao país de origem. E ali ele estudou, começou a faculdade de arquitetura e engenharia civil. Aí o país foi invadido pelos nazistas. Ele se aliou à resistência, a parte da resistência de esquerda, né? A parte que simpatizava com o comunismo. Terminada a guerra, ele conseguiu se formar em Atenas. Depois, em 47, eu acho, começaram a levar ao tribunal os simpatizantes da esquerda, porque, sim, o nazismo acabou, mas a gente tem aqui a Iugoslávia e a União Soviética do lado, né? Então, ele fugiu da Grécia. E eu acho que com muita sabedoria, porque depois ele foi condenado à forca. E em 74 o governo grego revogou a condenação à forca do Xenakis, que aliás tinha o rosto desfigurado justamente pelas batalhas de guerrilheiro, né? Certamente um compositor que na sua biografia reflete grande parte do século XX, certamente. E também na sua música, a maneira, aplicando à música muitos conceitos matemáticos. Ele fez uma música que, em todo caso, se pode dizer, de muita força, de muita potência, de impactante, e justamente um impacto que talvez denota muito mais eu acho que muito mais as crises existenciais as quais ele passou, enfim, e se confrontou,
E tomou por opção, me parece, se a gente pode fazer uma análise assim, justamente tentar manifestar esses paradoxos, enfim, tudo isso que girava em torno do século XXI, as dificuldades que ele teve. E é difícil encontrar na música dele algo mais, como você falou, como você acabou de citar, né, algum dos nossos episódios anteriores, Miguel, que a gente falou de Monteverdi, que também teve uma vida cheia de, enfim, mutatis mutandi, mas cheio de quem é que não tem uma vida cheia de controvérsias e dificuldades, etc. Mas Monteverdi, óbvio, estamos falando de séculos diferentes, etc., mas tinha uma clara ideia da música como mais orientada para a contemplação, enquanto Xenakis faz parte já de um número enorme de compositores do século XX que não necessariamente tem esse approach com a música, né? E eu estava dizendo, que agora o Miguel vai voltar a falar, mas eu estava dizendo que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu o conheci foi o fato que ele projetou um pavilhão, o pavilhão Philips, em 1958, na Expo 58, ele projetou um pavilhão que era baseado nos princípios utilizados em duas de suas peças musicais, que eram Metastasis e Concrete PH, né? Então, quer dizer, a música e a matemática, os números absolutos eram muito queridos de Xenakis para compor, não é, Miguel? O Xenakis é um dos produtos da música de vanguarda, né? Que derivam de uma total desapontamento, existe essa palavra, Guto? Total desilusão com o resultado, com a beleza e um amor pelo processo, né? Aliás, isso é constante do século XX, especialmente da segunda metade do século XX. O amor pelo processo e a total negação da realidade. E como eu prometi para vocês, eu estou agora lendo Theodor Adorno, que é o teórico dessa coisa aí, dessa música de vanguarda. Tenho lá os livros dele em alemão, então vocês vão ter que ter paciência, porque eu vou demorar para ler os livros e entendê-los, mas eu já comecei e algumas coisas são evidentes. Não importa o que é bonito, o que não é, o que importa é como a música é feita. E é assim que o Adorno, que era um filósofo e músico, depois a gente fala um pouco mais sobre a biografia dele, por enquanto basta eu dizer que ele é determinante na estética do século XX. Ele não avaliava a qualidade artística ou beleza das peças, isso para ele não interessava o processo, o que tinha de novo. Aliás, no Adorno tem uma total confusão entre o que é novo e o que é progressista. Para ele, qualquer coisa nova é progressista. Não tem essa distinção na teoria dele. O que, aliás, na própria vida pessoal dele, isso é latente e atual também, porque se notam em alguns episódios da vida dele a dificuldade entre perceber o que é novo e discerni-lo do que é progresso. Ele confunde qualquer coisa nova com uma coisa boa, mas às vezes é uma coisa destrutiva, como por exemplo o nazismo. E foca só na dialética, né, no processo. E a música do Xenakis é basicamente isso. Se perguntar pro Xenakis, mas a tua música não é bonita, ele vai rir da tua cara, porque ele não tá nem aí pra essa música bonita. Aliás, eu sei que vocês vão fazer isso, mas eu não aconselho vocês a escutar a música do Xenakis. Temos aqui um compositor sem papas na língua. Eu acho que em muitos círculos que eu frequentei, enfim, pessoas que eu conheci e tal, se dissesse um negócio desse, eu aconselho a não ouvir, eles não, como não? É um ditador, não sei lá o quê. Enfim, bom, na verdade estamos vivendo uma fase assim, quase com tudo, né? Então, o Miguel, eu acho sim que o pedagogo tem que ser assim. Tem que falar o que é bom e o que não é bom. Isso aqui você escuta porque te faz bem. Isso aqui não te escuta.
você não vai aprender nada. É assim que tem que fazer, pô. Eu sou o ditador desse podcast. Se alguém contrariar, vai criar o seu próprio podcast e ser o ditador do seu próprio podcast. Aqui o Guto e eu somos uma tirania. Exatamente. Aqui o podcast é nosso, quem manda é a gente. Quem quiser, fica à vontade, obviamente, para escrever. Mas não é certeza que a gente vai responder. Ou, pelo menos... Não, é brincadeira. A gente vai tentar responder no meio das nossas atividades extra podcast. E uma delas, devo dizer, só um parênteses, vocês estão ouvindo que eu estou mastigando. Estou experimentando um quitute que me trouxe Miguel Teixeira. Miguel, fala sobre... Como é o nome? Agora fala pra gente, porque não é uma coisa gaúcha, é uma coisa daqui da Itália. São os amaretti. Tem o gosto parecido com aquele licor amaretto. São feitos de amêndoas. E feito esse parêntese, vamos dizer assim, então. Escutem Xenakis e digam se eu não tinha razão de desaconselhá-lo. Se eu estava errado, nunca mais me escutem. Se eu estava certo, escutem todos os episódios. Essa também é uma pedagogia muito boa, que é aquela mais ou menos assim, né? Quando eu fui aprender, eu não sabia o que aqui queima, aqui tá queimando, não tá queimando. Aí, para falar, tá vendo aquilo? Tinha uma água que não tava fervente, mas tava quente. Põe o dedo ali dentro. Ah, não. Põe. Tum. Agora você aprendeu o que é uma coisa quente. Daí, depois ali, então, quando meu pai falava, tá quente isso aí, eu não punha mais a mão. O Miguel tá justamente sugerindo, vai escutar Xenax. 1 hora de Xenax. Mas eu devo dizer uma experiência pessoal, assim, mas é uma experiência e isso não é não é uma verdade absoluta, justamente. Eu, particularmente, estive mais envolvido com a música Neue Musik, chamada Neue Musik o termo alemão, mas que é utilizado um pouco em quase todo mundo, talvez, para falar da música contemporânea, que tem um pouco... também algumas características das quais Xenakis se utilizava para compor e tal. Em um momento eu queria descobrir tudo, né? Eu tava entre os 20... Nos dias de hoje, eu tava, na verdade, com a idade do Miguel. O Miguel já é um cara mais maduro, vai ser pai, já é pai, tá pra nascer o filho e tal. Mas eu com aquela idade ali, eu tava chegando na Alemanha, tava aprendendo regência, eu regia tudo, eu queria reger. Então, a coisa que mais me caía na mão era a música contemporânea, pra reger. Então, eu tive essa curiosidade um pouco inconsequente, né? Muitos amigos meus foram consequentes nessa descoberta. Em que sentido? Seguindo a carreira acadêmica. Então eles fizeram de maneira consequente esse mergulho na música contemporânea e eu desconheço músicos, colegas, que têm uma carreira ainda, e carreira eu quero dizer que conseguem ganhar o seu ganha-pão, que não estejam ligados à música acadêmica, à academia. Ou seja, a música contemporânea está quase 100% para subsistir, depende de algum órgão, ou uma universidade, ou uma orquestra estatal que uma vez por ano, ou uma vez por mês tem um programa de música erudita, enfim, só para fazer aqui. É uma coisa que não faz parte orgânica da sociedade como um todo. É difícil você ver na sociedade manifestações absolutamente populares e espontâneas que abranjam a música contemporânea. Estou aqui fazendo a Neue Musik, para utilizar o termo mais adequado, porque a música contemporânea é tudo aquilo que é feito no nosso tempo. Mas a Neue Musik, ou seja, acho que o Miguel está de acordo, ele está balançando a cabeça positivamente, é uma reflexão que eu proponho a vocês. Volto da onde eu parti. Eu, no meu espírito, que na verdade eu estive sempre buscando a música como algo... Eu nasci dentro dessa ideia da música contemplativa, isso muito menino ainda. Eu fazia música na igreja, etc e tal. Eu me lembro, independente de música na igreja, eu tinha quase êxtases. Muito moleque, eu me lembro disso. A música me hipnotizava, quer dizer, tinha alguma coisa transcendental e a beleza ali me arrepiava
pelo do braço, já muito moleque, eu me lembro dessas coisas. Quer dizer, aí quando eu, com meus 29, 30 anos, buscava a música com esse intuito transcendental, eu devo dizer que não consegui achar tanta coisa na música Neue Musik, na música de Xenax, por exemplo. Não obstante, existe uma bomba de... Vai arrepiar o pelo da sobrancelha. Tem uma carga... Óbvio que existe uma carga musical ali, de capacidade técnica, que dentro de certos parâmetros, de certas ligações psicológicas, você está sempre... A música tem essa capacidade, ela sempre pode te tocar dentro de... Mesmo que seja na ojeriza, mas ela toca o seu interior, a sua psique de maneira profunda, né? Agora, qual é o próximo passo? O que você faz com essa sensação? E eu acho que isso também é função daquele que faz música, ou melhor, daquele que ensina música, de entender que a música tem esse poder. Se a gente tem uma sociedade, por exemplo, que perde alguns parâmetros na ordem das coisas, talvez tenha a ver também com o tipo de música que a gente escuta. É verdade ou não é verdade, Miguel? É verdade. E agora entramos num outro tópico, que é a... Pra variar, mas é relacionado. Só um parênteses, vocês não sabem a dificuldade que é restringir a um tópico só que a gente tem pra falar, porque é muita coisa. Fecha parênteses. O Xenakis, então, como é que ele compunha, né? Ele dominava muito bem a técnica da probabilidade, da estatística, e ele bolava algoritmos, procedimentos estatísticos para definir as notas, as alturas, as dinâmicas, etc., para compor, né? Dizer, não, vai ser aleatório, mas vai respeitar estas probabilidades aqui, então nesse ponto tem mais probabilidade de ter notas agudas, aqui mais probabilidade de ter notas graves. Ele foi o primeiro a utilizar os computadores para compor, justamente porque ele colocava os cálculos no computador, o computador compunha para ele, né? E agora nós chegamos num ponto interessante. A música composta por computadores, qual que é o mérito dela, né? Se vocês escutarem no Spotify, existe um artista, entre aspas, que se chama Amadeus Code. Code é código em inglês, né? Code. Amadeus Code, que é um computador de inteligência artificial que compõe. Mas ele compõe baseado na música que a gente... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou definir isso? Aí não tem uma definição, mas na música mais de maior difusão, parece música house, sempre música eletrônica, né? E o símbolo é um A preto sobre fundo branco. Escutem esse Amadeus Code a título de curiosidade. E agora eu digo uma coisa, se a música que vocês escutam todo dia se parece com a música do Amadeus Code, na sua estrutura, escutem alguma coisa melhor. Porque isso é música feita por computador. Agora eu pergunto isso é arte, Guto? A música feita por computador? Eu acho o seguinte, eu acho que não é. Eu acho que, aliás, essa inteligência artificial está nos dando uma excelente forma de separar o que é arte do que não é. Porque se um computador consegue fazer, não é arte. Por quê? Mesmo a inteligência artificial, ela pressupõe que um humano dê para ela parâmetros a respeito dos quais ela corrige a sua própria programação. Por exemplo, a inteligência artificial do celular, do corretor ortográfico, né? Quando a gente começa a digitar uma palavra, ele já nos sugere a próxima palavra. Isso é um programa bem simples de inteligência artificial. Conforme a gente vai completando as palavras e corrigindo as sugestões, ele adequa as sugestões ao que a gente tem intenção de escrever.
Portanto, existe um parâmetro de correção para ele, que ele vai corrigir a sua programação. Esse parâmetro, essa entrada que ele recebe, esse input, é a palavra que a gente, no fim, realmente escreve. Com base nela, ele vai se corrigindo com o objetivo de sempre acertar cada vez mais essa palavra. Bom, a composição pressupõe também isso. Eu tenho que dar algum input para o programa para que ele possa se corrigir e aprender. Esse input pode ser o número de ouvintes, mas eu também tenho que dizer para o programa como que ele vai se corrigir, onde são os parâmetros que ele vai mudar. Então ele pode aumentar o número de instrumentos, retirar, mudar. São tão infinitos os parâmetros que é impossível de eu dizer todos. Eu tenho que resumir alguns. Por exemplo, basicamente nós temos 12 notas, mas na verdade numa oitava eu posso ter infinitas notas. Então, em quantas notas aquele computador vai compor? Isso é um parâmetro que eu tenho que dar. Por exemplo, o Amadeus ele compõe utilizando a base das 12 notas. E quem disse que isso é o que as pessoas vão gostar? Vocês estão entendendo? São infinitos parâmetros que o computador tem que ter. E isso um ser humano tem que dar para ele. Bom, agora eu pergunto para vocês. Qual é o padrão que define uma música boa ou não? Eu, pessoalmente, não sei. O Guto na minha frente também faz sinal que não sabe. Ninguém sabe definir com padrões o que é uma música boa ou o que é uma música ruim. E, na verdade, essa é justamente a definição da beleza. A beleza é, o belo, o bom, o verdadeiro são o que são, justamente porque a gente não consegue defini-los com palavras. São transcendentais, a gente chama. Portanto, por definição, eu não consigo ensinar um computador o que é bom e o que é belo. E, portanto, por definição, o computador nunca vai conseguir fazer uma coisa boa e bela. Não sei se está claro, Guto, vai ser... Não, está muito claro. E o grande desafio, acho que hoje, do argumento simples, no final das contas, pelo menos essas as últimas frases aí que você falou, Miguel, é simples. São simples, né? Você tem uma ideia muito simples por trás disso tudo. Mas essa simplicidade que se refere à beleza e ao que a beleza, o bom, o verdadeiro e o belo é capaz de fazer com qualquer ser humano. Basta, por exemplo, você vai num parquinho um dia de sol, vê uma criancinha brincando. Pum! Aí é quase impossível, a não ser, enfim, óbvio, tem tantos fatores que possam impedir uma pessoa de sorrir imediatamente quando uma criancinha sorri, né? Quer dizer, o que existe nesse simples evento que toca a todos? E a mesma coisa acontece com determinadas melodias, uma melodia às vezes muito simples, tocada num violoncelo, não sei, uma melodia bonita, talvez até uma num prelúdio de Bach, talvez, que alguém nem conheça Bach, mas alguém escuta aquele violoncelo, e pá, pode ser um segundo, mas aquele segundo provoca em quase todo ser humano uma reação de êxtase, de uma porta que se abre à transcendência. É um fato. Você pode tocar isso até pro cara que ouviu, né? Mas isso acontece. Depois, obviamente, naquele milissegundo, talvez posterior, ou no segundo posterior, no minuto posterior, existem uma série de conhecimentos ou de influências da sociedade, da cultura em que você vive, que vai um pouco a fazer com que a sua reação seja outra. Mas o fato é que aquele primeiro input da beleza, do belo, da verdade, te conecta com uma sensação que quase todos os seres humanos que já passaram pela face da Terra têm. Agora, o que acontece é que a gente está vivendo um mundo que quer negar isso tudo, né? Então as teorias, muitas teorias que se consolidam no século XX, como por exemplo, muitas das quais saíram da escola de Frankfurt, e as quais, como dizia o Miguel do Adorno, a beleza não existe, ou é uma coisa que não é importante dentro da arte,
é mais importante o processo, enfim, uma série de coisas que aqui a gente não cai nos detalhes agora. Mas aí você impede até mesmo de manifestar certo tipo de arte, ou melhor, a tua maneira de compor, por assim dizer, né? Por exemplo, você tem dificuldade de colocar dentro da sociedade em certos segmentos, em particular no segmento acadêmico, por assim dizer. E a gente fica restrito a algum tipo de música, por exemplo, como a da Xenax, que, como bem disse o Miguel, pelo amor de Deus, todo mundo tá aberto, tá convidado a escutar, e muito bem, depois faça bom proveito, ou então deem os feedbacks. Mas essa foi a gente teve que engolir goela abaixo no século XX e início do século XXI, um tipo de música. Esta é a nova música. E nova música realmente chamada pelos alemães Neue Musik. Isto é a nova música. Se você não está fazendo algo como esta música, você é retrógrado, você é obsoleto, você é um conservador, e daí já te associa a certos segmentos políticos ou sei lá o quê. Enquanto que, na verdade, ultrapassado e etc, etc. Quer dizer, isso é um fato, é um dado de campo, né, Miguel? A gente que vive na música sabe disso. Eu também vivo disso. Agora, é importante uma coisa também. A gente não faz o podcast para dizer, coitadinho, a gente não tem onde tocar. Não tem nada a ver com isso. A gente faz aqui uma análise sobre alguns aspectos e não é para... A gente tem onde colocar a nossa música, mas é importante tomar cuidado com aquilo que entra no ouvido. E aqui eu digo, não é que está proibindo nada, não. O ouvido é justamente aberto, tem dois para ouvir o que você bem entender. Mas não é por menos, não é à toa que um descuido com aquilo que entra no nosso corpo, não é só na comida, é o que a gente vê, o que a gente escuta. Tudo isso, a gente não pode menosprezar a influência e as consequências daquilo que entra, que os nossos sentidos são, aquilo que os nossos sentidos estão expostos, né, no mundo. Então, eu particularmente vejo cada vez mais isso e sinto cada vez mais isso, o quanto a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. Eu vejo, por exemplo, nasceu minha segunda filha e é uma reflexão talvez que todo mundo que já tem filho já fez. Mas qual é o órgão que chega já pronto? É a audição, né? O olho ainda vai abrir, mas as primeiras coisas que já chegam completamente assim, sem interferência, são os sons. E os sons são as primeiras maneiras de reconhecer a mãe, de reconhecer, enfim, a primeira eu não digo, mas no mundo externo é o ouvido, né? Ou melhor, até dentro da barriga, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é um símbolo que mostra a importância de que aquilo que a gente ouve tem influência a curto, médio e longo prazo na nossa vida. Então, tem que ficar atento, não é, Miguel? Só para fechar o argumento com um pacote de presente bonito, como é que a gente tem acesso ao que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro? Como nós dissemos, não podem ser descritos em palavras, portanto eles não são definíveis. A gente tem acesso a eles e a gente sabe muito bem o que são através da contemplação. A gente reconhece o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro através da contemplação, não através da análise. E, portanto, no momento em que a gente nega a existência deles, como fez a escola de Frankfurt, é somente porque ela não conseguia definir em palavras e, portanto, não conseguia estudá-lo. É basicamente o mesmo motivo pelo qual a ciência nega os milagres. Na verdade, ela não nega os milagres, ela simplesmente diz, não, isso a gente não estuda porque a gente só estuda fenômenos repetíveis. Portanto, a gente não estuda milagre. No caso do Adorno, a gente não estuda a beleza porque ela não é analisável. E daí chega à conclusão, como a gente não pode analisar, ela não existe. Isso é um erro lógico banal e besterol que a gente não tem que reproduzir. Guto e eu somos compositores e a gente tem
A gente atinge o público através das composições e esse podcast é justamente para a gente ter mais uma possibilidade de conversar com o nosso público e de explicar também como é que a gente desenvolve as nossas ideias e desenvolver a ideia a mentalidade do nosso público também. Abrir os olhos, abrir as orelhas e abrir a mente para alguns fenômenos que, na verdade, eu devo dizer muito sinceramente, são muito poucos os que dizem isso. Todo mundo idolatra esses compositores da Neue Musik, para não dizer que não os entende. Aqui, estou dizendo, eu entendo muito bem o que fez o Xenakis. E eu acho muito lindo o processo pelo qual ele compõe. Pena que o resultado não justifica o processo. A matemática, ela é lindíssima, justamente porque ela não tem um resultado material para ser julgada retroativamente. A música tem. Os processos do Xenakis, eu repito, são lindos, mas o resultado estraga os processos. E com isso, encerramos. O Miguel fez... A gente vai encerrar só mais uma coda. Não, porque o Miguel fez o último programa sozinho, até porque a gente estava no lockdown aqui, e ele apresentou uma fuga dele, né? Para analisar e para explicar um pouco... para explicar o que é a fuga. Quer dizer, a gente aqui não está negando que a matemática e que a ordem das coisas são importantes para a composição. O próprio programa da semana passada mostra isso. A música não digo que é pura, mas é uma ordenação de elementos, mas com um intuito, ou com um intuito que não se restringe a esses elementos e a essa ordem, né? A ordem é um meio para atingir outros objetivos superiores do ponto de vista moral, poderíamos dizer assim. Mas veja, eu vou terminar aqui com uma provocação para citar. Eu vou ter que citar uma pessoa que é mais controversa, que é um amigo e um grande filósofo, Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho acabou de dizer esses dias aí, falando do problema que a gente vive nos dias de hoje, enfim, problema de restrição, de movimento, e o caramba, né? E ele fez ele disse algo mais ou menos assim, agora eu não acho, mas é algo falando da democracia. E aqui eu coloco a democracia como se fosse faço um paralelo. Nós temos as ferramentas para utilizar na música e temos a democracia. Ele diz o seguinte, a democracia só funciona quando ela é submissa a valores morais que são superiores a ela. Quando ela mesma se torna um valor absoluto e superior, aí ela é o fim, né? Então, fazendo um paralelo, o que acontece na música todas as ferramentas possíveis que possam existir e as novidades que se possam encontrar para produzir música são muito bem-vindas. Mas elas não são o valor maior para se produzir música. A música deve estar submissa a valores superiores às ferramentas. Quando as ferramentas se tornam o fim da música, aí é o fim da música mesmo. Eu estou lendo também contemporaneamente ao Adorno, para bem da minha sanidade mental, eu estou lendo também o livro do Zarlino, Le Istituzioni Armoniche, um livro de 1558. E o livro, os primeiros capítulos, são sobre uma coisa que, olha só, coincidência, nenhum tratado de música a partir de 1800 falou, que é justamente a contemplação, né? A música especulativa, como a música reproduz as proporções do universo, o que significam essas proporções, o simbolismo do número na música. É um tratado que demarcou águas, não é um tratado marginal na história da música, é um tratado básico na história da música, esse do Zarlino, que muito pouca gente lê, obviamente, porque é antiquada, de 1558, mas que diz coisas que nenhum tratado hoje comenta, e olha que coincidência, é as coisas que faltam na música de hoje em dia, justamente o reflexo das proporções do universo. Miguel, a gente tem sorte que a gente faz o programa só nós dois aqui, no lugar desconhecido e sem receber bolsa de estudos da Fondazione Italiana
supporto alla ricerca musicale. Senão a gente acho que já teria perdido a bolsa. Mas enfim, a gente já começou com o Xenakis e, como sempre, é uma pitada, um sopro aí para que vocês possam passear pelo universo da música, da Neue Musik e um pouco dos compositores do século XX. E a gente vai ficando por aqui, esperando que vocês voltem na próxima semana e escutem todos os outros episódios para ver que, não obstante, às vezes falamos como ditadores terríveis, nós somos muito bonzinhos e, na verdade, se vocês estivessem aqui para ver, veriam que somos uma paisagem bucólica dentro com aqui o estendedor com a roupa no varal, o cafezinho com amaretto, o piano ali, enfim, nós temos bom coração e esperamos que toda a música tenha seu espaço, não necessariamente dentro da minha casa. E só para contar uma historinha, porque o nosso público gosta de historinhas. No conservatório eu tinha um professor que nós tínhamos uma relação humana muito boa, o Gianni Possio, que conhecia o Xenakis pessoalmente, e o Xenakis, certa feita, estava na Itália e foi fazer o check-in no hotel, e a assinatura do Xenakis era um X, um travessão e um X. Daí ele assinou assim, e o cara da recepção do hotel olhou ele estranho, achou que não sabia se ele estava brincando ou se realmente era a assinatura dele, e começou a rir. Aí o Gianni Possio teve que dizer, não, ele é assim mesmo, ele tá só brincando, essa é a assinatura dele de verdade, não é uma brincadeira. Então é isso aí, encerramos o nosso episódio de hoje, deixo um abraço para todo mundo, boa semana e até segunda-feira no próximo episódio de Faça-se a Música.